Quando falamos em viajar no tempo, normalmente imaginamos máquinas futurísticas ou roteiros de filmes de ficção científica, certo? Mas e se eu te disser que existe um lugar no mundo real onde isso acontece e você não precisa de nenhuma tecnologia avançada? Bem-vindo às Ilhas Diomedes. 2 pedaços de terra isolados, separados por pouco mais de 3 quilômetros de mar gelado, mas o que realmente as distingue é algo ainda mais fascinante: o tempo. Nessas ilhas, ao cruzar de uma para a outra, você estará literalmente viajando no tempo. Parece surreal, não é? Quer saber mais? Então continue com a gente. Pois hoje vamos fazer uma viagem entre o passado e o futuro sem precisar de nenhuma máquina. Número 1. Localização e dados geográficos. Para começar nossa jornada, vamos direto para um dos lugares mais remotos e fascinantes do planeta: o Estreito de Bering. Você já ouviu falar? Se não, sem problemas. Vamos explicar de forma simples. O Estreito de Bering conecta o Oceano Ártico ao Oceano Pacífico e fica entre o Alasca, nos Estados Unidos, e a Sibéria, na Rússia. Uma das rotas mais geladas e inóspitas do mundo. Esse estreito já foi palco de algo incrível. Durante a última era glacial, uma ponte de terra, a famosa Ponte de Bering, ligava esses 2 continentes. Foi lá que os primeiros humanos cruzaram da Ásia para a América do Norte. E bem no meio desse cenário gelado e histórico estão as Ilhas Diomedes. Essas 2 ilhas parecem meros pontos no mapa, mas guardam uma geografia única e fascinante. A menor, conhecida como Pequena Diomede, tem pouco mais de 7 quilômetros quadrados. É conhecida por suas montanhas e paisagens acidentadas. Já sua irmã maior, conhecida como a Grande Diomede, possui uma extensão de aproximadamente 29 quilômetros quadrados de área e é famosa por suas falésias que se erguem sobre o mar. Mas não é só a geografia que chama a atenção aqui. A diferença entre essas ilhas vai muito além do terreno. Elas marcam a fronteira entre 2 gigantes mundiais, Estados Unidos e Rússia, e isso tem implicações políticas e culturais, que vamos explorar daqui a pouco. Número 2. História. Agora que você já conhece a geografia, é hora de uma aula rápida de história. Vamos voltar no tempo e entender como essas ilhas ganharam seu lugar nos livros. As Ilhas Diomedes foram mencionadas pela primeira vez em 1648, graças ao explorador russo Semyon Dznev. No entanto, foi apenas em 1728 que o primeiro estrangeiro pisou por lá, Vitus Bering, um navegador dinamarquês que, curiosamente, estava a serviço do Império Russo. Bering foi contratado pelo czar Pedro o Grande para liderar expedições que expandissem o conhecimento sobre as fronteiras orientais da Rússia. E sim, é o mesmo Bering que dá nome ao famoso estreito que separa as 2 faixas de terra. Agora, você deve estar se perguntando: por que o nome Diomedes? Bem, o nome foi dado porque o navegador chegou às ilhas em 16 de agosto, dia em que a Igreja Ortodoxa Russa celebra São Diomedes. Mas aqui vem a parte curiosa. Hoje, uma das ilhas pertence aos Estados Unidos e a outra à Rússia. No início, ambas as ilhas faziam parte do Império Russo, mas em 1867 os Estados Unidos fecharam um acordo com a Rússia para comprar o Alasca e uma das ilhas irmãs veio no pacote. Para garantir que tudo ficasse claro, foi traçada uma linha de fronteira entre as 2 ilhas, oficializando a separação entre os 2 países. Número 3. Fronteira entre Estados Unidos e Rússia. Quem diria que Estados Unidos e Rússia estariam tão próximos, não é mesmo? Pois é. Enquanto a Pequena Diomede faz parte do estado do Alasca, a Grande Diomede é território russo. 2 países e 2 continentes separados por apenas alguns quilômetros de mar gelado. Durante o inverno, o mar entre as ilhas congela, criando uma ponte natural de gelo. E, teoricamente,
é possível caminhar de um país ao outro sobre esse gelo. Já imaginou atravessar a fronteira entre os Estados Unidos e a Rússia a pé? Fascinante, não é? Claro, além de ser ilegal, seria extremamente perigoso, mas a ideia por si só já impressiona. Essa proximidade geográfica também teve grande relevância durante a Guerra Fria, quando as tensões entre os dois países estavam no auge. O estreito que separa as ilhas ficou conhecido como a Cortina de Gelo, uma alusão tanto ao clima quanto à barreira política que dividia o mundo na época. Número 4. A viagem no tempo mais curta do mundo. Por mais que as ilhas Diomedes pareçam estar praticamente lado a lado, elas são separadas por algo incrível: 21 horas de diferença nos relógios. Esse fenômeno curioso acontece por causa de uma peculiaridade geográfica e de uma decisão tomada lá no século XIX, quando os cientistas precisaram criar uma forma de organizar os horários ao redor do mundo. Foi aí que surgiu o conceito de fuso horário e, com ele, a famosa linha internacional de data. Essa linha imaginária corta o globo de norte a sul e, ao cruzá-la, você literalmente viaja no tempo, avançando ou retrocedendo 24 horas no calendário. E aqui vai uma história interessante. Kiribati, um país espalhado por várias ilhas no Pacífico, estava dividido por quase 24 horas devido a essa linha. Imagine a confusão. Se você viajasse de uma ilha para outra dentro do próprio país, poderia sair de um dia e voltar para o anterior sem sair do território. Em 95, para resolver essa bagunça, Kiribati decidiu mover a linha internacional de data, colocando todas as suas ilhas no mesmo dia. Hoje, Kiribati é o primeiro país a celebrar o Ano Novo. Mas voltando para as Diomedes. A linha internacional de data passa exatamente entre a pequena e a grande Diomede, separando as duas ilhas não só por um estreito de água gelada, mas também por um dia inteiro no calendário. Enquanto na pequena Diomede, com seus poucos moradores esquimós, ainda é hoje na grande Diomede, atualmente desabitada, já é amanhã. Agora imagine, se você cruzar da pequena para a grande Diomede, você chega literalmente no dia seguinte. E se fizer o caminho inverso, você volta no tempo. Começa a viagem hoje e chega ontem. Uma travessia que leva apenas 10 minutos de barco, mas que parece coisa de ficção científica. Essa peculiaridade geográfica é tão única que inspirou o famoso escritor italiano Umberto Eco a escrever A Ilha do Dia Anterior, um de seus maiores sucessos. O livro ajudou a popularizar essa incrível curiosidade das Ilhas Diomedes, que são vizinhas na geografia, mas estão separadas pela maior distância possível nos relógios. É por isso que elas ganharam apelidos. A Grande Diomede é chamada de Ilha do Amanhã, enquanto sua irmã menor, a Pequena Diomede, é conhecida como a Ilha de Ontem. Número 5. Infraestrutura. Atualmente, apenas Pequena Diomedes é habitada. Isso porque, antes da demarcação da fronteira e da venda do Alasca, tanto a Pequena quanto a Grande Diomede eram habitadas por comunidades Inupiaq, que tinham um estilo de vida bem adaptado ao ambiente. Durante o inverno, quando o mar entre as ilhas congelava, eles utilizavam essa estrada de gelo para atravessar de uma ilha para outra. Além disso, durante o verão, eles também faziam uso de umiaks, barcos cobertos de pele de foca e equipados com motores rudimentares, que os levavam não só de uma ilha a outra, mas até regiões mais distantes, como a Sibéria. Tudo isso, no entanto, tomou um novo rumo com a chegada da Guerra Fria. Foi durante esse período que a União Soviética expulsou os esquimós da Grande Diomede, temendo que eles pudessem ser espiões. As famílias foram realocadas para o continente e a ilha ficou desabitada. No lugar das aldeias tradicionais, foram construídas uma estação meteorológica russa e uma base militar da Guarda de Fronteira, que existem e funcionam até hoje. Já na Pequena Diomede,
a situação seguiu um caminho diferente. Atualmente, cerca de 77 pessoas da comunidade Inupiaq vivem ali. São em torno de 40 casas, e a vida na ilha continua girando em torno da pesca e da caça de focas, ursos e raposas, atividades que sustentam a comunidade por gerações. A infraestrutura é básica. Não há estradas, carros ou grandes centros comerciais. A comunicação com o resto do mundo é limitada, e a internet só aparece quando o tempo colabora. Os suprimentos chegam por helicóptero ou barcos quebra-gelo, mas de maneira esporádica. Número 6. Recorde. Entre os fatos mais curiosos sobre as Ilhas Diomedes, um deles envolve a quebra de um recorde e uma tentativa inesperada de unir dois países durante a Guerra Fria. Em 1987, a nadadora de longa distância, Lynne Cox, decidiu fazer a travessia entre as Ilhas Diomedes, mais de 3 quilômetros em águas geladas, com temperaturas em torno de 6 graus Celsius. Seu objetivo não era apenas esportivo. Ela queria simbolizar uma aproximação entre os Estados Unidos e a União Soviética. Levaram 2 anos para organizar a travessia. A permissão dos soviéticos só chegou no último momento, mas Cox foi em frente. Depois de mais de 2 horas nadando em condições extremas, ela chegou a Grande Diomede, no lado soviético. O que aconteceu a seguir foi tão inesperado quanto o próprio desafio. Um médico russo estava lá, pronto para prestar atendimento, e, em uma demonstração de boa vontade, os soviéticos a saudaram com chá quente. Algo inimaginável no meio de décadas de tensão política. Mas o mais curioso é que esquimós americanos e siberianos, que foram levados ao local para o evento, se reuniram e começaram a cantar canções folclóricas enquanto Cox se recuperava. Aquela simples travessia ganhou um simbolismo que ninguém esperava. No final, Cox foi saudada pelos líderes das 2 superpotências, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. E embora sua travessia não tenha sido o ponto final da Guerra Fria, ela aconteceu pouco antes de momentos históricos como a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Número 7. Ponte entre 2 países. A Guerra Fria já acabou faz 33 anos, e de lá para cá, muita coisa aconteceu. Contudo, pouco mudou na relação entre americanos e russos. Atravessar o estreito entre as Ilhas Diomedes ainda é ilegal, mas acredite, já houve planos ambiciosos para conectar os 2 continentes com uma ponte. A ideia de construir uma ponte ou túnel sobre o Estreito de Bering, que separa o Alasca da Sibéria, não é nova. Na verdade, essa proposta já surgiu no final do século XIX. Em 1890, William Gilpin, o primeiro governador do Colorado, apresentou um projeto visionário chamado Cosmopolitan Railway, que conectaria todos os continentes por ferrovias, incluindo uma ligação pelo Estreito de Bering. Pouco tempo depois, em 1892, o engenheiro Joseph Strauss, mais tarde conhecido por projetar a icônica ponte Golden Gate, revisitou essa ideia, propondo uma ponte ferroviária sobre o estreito. No entanto, o projeto foi considerado muito caro e arriscado na época. Em 1905, o czar Nicolau II da Rússia chegou a aprovar uma proposta para construir um túnel ferroviário ligando o Alasca à Sibéria. Mas, com as turbulências políticas e as revoluções na Rússia, o projeto foi arquivado. A Segunda Guerra Mundial reacendeu o interesse por rotas de transporte mais ao norte, mas, novamente, os custos e a complexidade tornaram o projeto inviável. Ainda assim, a ideia de uma conexão direta entre os 2 continentes nunca desapareceu completamente. Ao longo do século XX e até os dias de hoje, engenheiros e futuristas revisitaram a proposta várias vezes. Uma das ideias mais ousadas incluía a construção de um túnel subaquático, semelhante ao Eurotúnel, que conecta o Reino Unido à França. Mas os desafios são imensos.
Embora sejam apenas 4 quilômetros de distância, o Estreito de Bering é uma das regiões mais hostis do planeta, com ventos fortíssimos, águas geladas e mar congelado durante grande parte do ano. Além disso, a profundidade variável do estreito e os frequentes terremotos tornam a engenharia de uma obra desse porte extremamente complicada. E claro, não podemos esquecer das tensões políticas. Nos cenários atuais, principalmente com o conflito na Ucrânia e a crescente influência da OTAN, pensar em uma parceria entre Estados Unidos e Rússia para realizar um projeto dessa magnitude parece algo utópico. Mesmo assim, se esses obstáculos fossem superados, os benefícios seriam gigantescos. Uma rota terrestre direta entre Estados Unidos e Rússia poderia transformar o comércio entre os continentes, impulsionar o turismo e trazer desenvolvimento para as regiões remotas do Alasca e da Sibéria. Mas, por enquanto, esse sonho ainda parece distante. Quem sabe, em um futuro não tão distante, com avanços tecnológicos e cooperação internacional, essa ligação entre dois continentes possa finalmente sair do papel. Afinal de contas, não custa sonhar, não é mesmo? Número 8. Como chegar? Explorar as Ilhas Diomedes é, sem dúvida, uma aventura única e desafiadora. Para começar sua viagem até a Diomede Menor, a ilha americana, seu ponto de partida será o Alasca. Mas não pense que você poderá simplesmente pegar um voo direto e aterrissar em uma pista convencional. A única maneira de chegar lá é pegar um avião até Nome, uma pequena cidade costeira do Alasca, e de lá embarcar em um helicóptero. Mas aqui vem um detalhe interessante. O helicóptero só voa durante o inverno, que é quando o mar congela, permitindo a construção de uma pista de pouso temporária feita no gelo. Durante os meses de verão, as condições climáticas tornam a viagem praticamente impossível, com o mar descongelado e as tempestades frequentes varrendo a região. Ao chegar lá, não espere encontrar hotéis luxuosos ou pousadas aconchegantes. A hospedagem mais comum? A escola da ilha. Isso mesmo. A escola oferece alguns quartos para os raros aventureiros que se dispõem a visitar este canto isolado do mundo. Agora, se você está pensando em dar um pulinho até a Diomede Maior, a ilha russa, não é tão fácil assim. Caso esteja do lado americano e queira visitar o lado russo, terá que literalmente contornar o mundo. Isso porque a única maneira de ir até lá é viajar até a Rússia, o que envolve um longo voo de mais de 5.000 quilômetros. A rota mais rápida é um voo que sai de Anchorage, no Alasca, e vai até a Sibéria, na Rússia, passando por cidades como Irkutsk. Mas tenha em mente que terá que enfrentar uma viagem de aproximadamente 12 horas, contando as escalas. E a jornada não acaba por aí. Uma vez em solo russo, você terá que solicitar permissão oficial para visitar a Diomede Maior, já que ela é uma base militar russa. A burocracia é pesada e existe uma grande chance de o seu pedido ser negado. E por hoje, nossa jornada pelas fascinantes Ilhas Diomedes chega ao fim. Continue viajando com a gente e descubra outros destinos tão surpreendentes quanto essas ilhas cheias de mistérios e curiosidades. Então, não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora e junte-se ao grupo de exploradores que adoram se aventurar pelo desconhecido. E para você que acompanhou até o fim, nosso muito obrigado. Nos vemos na próxima aventura do nosso belo mundo.